usando hoje, né? Quem sou eu, com a roupa que eu tô usando, é isso mesmo. Hoje eu sou a fada, aquela fada da história de Cinderela, vocês lembram? Quem era Cinderela? Era ao mesmo tempo a gata borralheira, gata borralheira. O que significa isso? Borralho, o que é isso? É um monte de cinza. Sabe aquele fogão de lenha que cria aquela massa preta que a gente passa no corpo, se suja, fica toda feia? Pois é, aquilo ali é cinza, é borralho. E a gata, por que gata? Porque os gatos, eles gostam de ficar ali se jogando, se deitando, se melando na cinza, né, dos fogões de lenha, quando ele se apaga, que fica friozinho, claro. Então a gata borralheira era uma garota que o pai dela tinha morrido, a mãe dela morreu, né? E ela ficou morando com a madrasta dela e duas irmãs, e as três não gostavam dela, né? Não gostavam de Cinderela, que era gata borralheira, porque era ela que fazia todas as coisas, fazia o fogão de lenha, vivia suja, só tinha um vestido todo rasgado. Por isso chamavam ela de gata borralheira, né? A madrasta dela e as irmãs. E judiavam com ela. Então, um certo dia ali naquela cidade, e aconteceu uma festa, pastor Figueiredo, no palácio. E tinha um príncipe, e esse príncipe escolheu uma moça linda para casar. Então, se tu fosse o príncipe, que moça tu escolheria? Eu mesma. Então, aí, o que acontece? O príncipe, ele escolheu uma moça, a moça mais linda que tivesse ali naquele castelo, era a moça que ia ser escolhida para casar com o príncipe. Olha que coisa legal. Filemon, podia ir todas as moças, sabia? Podia ser pobre ou rica, mas todas as moças podiam ir sim para aquela festa daquela noite. As irmãs de Cinderela e a mãe era solteira, mas ela não tinha mais marido, ela podia ir também. Mas eu acho que ela não queria casar com o príncipe. Ela só queria levar as filhas dela, as mães podiam ir juntas também. Então, mas assim, o príncipe ele não escolhia as mães, só as filhas. Aí, as três se ajeitaram lindas, elas compraram tecidos tão lindos e elas sabiam fazer roupa, então elas fizeram uns vestidos, mas uns vestidos tão lindos de princesa para todas elas. Aí as moças da cidade naquela noite, elas estavam todas, ai, a gente vai, o príncipe vai descer. E estava todo mundo querendo ser escolhido pelo príncipe para casar. Aí o que acontece? A Cinderela, que era a gata borralheira, porque não tinha roupa, porque era toda suja de tanto trabalhar no fogão de lenha e tudo mais, aí ela queria ir também, claro, todas as moças iam. E aí nada, os tecidos que foram comprados pela mãe das duas meninas, que era madrasta, né, que não era mãe de verdade da gata borralheira, da Cinderela, comprou tecidos, mas não comprou tecidos para fazer para ela, para Cinderela ir para a festa. Só comprou tecidos para as outras. Aí fizeram três vestidos lindos, para a mulher, né, para a mãe e para as duas filhas. Aí elas ficaram lindas, lindas, tanta roupa linda, mas aí Cinderela não tinha. A roupa dela estava toda suja, toda rasgada e feia. Mas assim, podia ir pobre, podia ir rica, as moças para a festa do palácio, mas só não podia ir feia, com o vestido velho todo rasgado e sujo. Então, Cinderela não tinha roupa, a mãe dela não dava roupa, a madrasta dela não dava roupa para ela. Aí todas as moças da cidade se arrombaram e foram, né? E aí Cinderela ficou em casa sozinha, a gata borralheira. Ela ficou em casa sozinha, muito triste. É tão ruim ver uma mocinha muito triste, né? Ela estava tão triste. Só que naquele momento que ela estava muito triste, apareceu quem? Eu! Apareceu uma fada na casa de Cinderela. E aí perguntou, mocinha, bora lá, por que você não foi pra festa? Aí Cinderela, gata borralheira, falou, eu não tenho roupa, todo mundo que foi lindo, olha o meu vestido todo rasgado. Aí a fada disse, é muito simples, com essa varinha aqui de condom eu vou triscar em você e você vai aparecer com a roupa mais linda do que todas as outras moças que foram pra festa. Cinderela, não acredito. Aí a fadinha falou, é verdade, ó. Pum! Quando Cinderela se olhou, ela tava linda, com o vestido todo bonito. Aí, lindo. Então aí a fadinha também fez assim no pezinho, pum! E apareceu um sapatinho de cristal no pezinho de Cinderela. E ela ficou linda, maravilhosa. E a fadinha lá fora, lá na rua, fez uma carruagem linda para que ela pudesse ir, né, no transporte, para chegar rápido, para não se atrasar para a festa. Cinderela estava linda, maravilhosa. E aí, a fada, antes de Cinderela sair para ir para a festa, sabe, pastor Figueiredo, que foi que a fada falou? Olha, Cinderela, você vai pra festa, mas tem uma regrinha, só uma coisinha
que eu quero dizer para você? Ó, Cinderela, você vai, mas preste atenção no horário. Quando você chegar na festa, você pode brincar, você pode ir lá se divertir. De repente, quem sabe até vai ser você a escolhida para casar com o príncipe, não sei. Mas uma coisa eu vou dizer para você, uma regra. Volte no horário certo. Quando for meia-noite, o relógio mostrar meia-noite. Meia-noite é o ponteiro grande, é o ponteiro pequeno no 12, né? E o grande? E o grande no 12 também. Eu não sei a hora. Aí, né? Cinderela tinha que voltar meia-noite em ponto para casa. A fadinha falou, se você não voltar meia-noite em ponto para casa, lá mesmo no castelo você vai ficar de novo, toda rasgada, com a roupa toda feia, toda suja, e sem sapato e sem nada. Cinderela, ah não. Então, a fada falou, me obedeça. Volte meia-noite em ponto, esteja aqui, dentro de casa. Cinderela, claro, foi toda empolgada para a festa. E quando chegou lá no palácio, Cinderela se encantou. Ai, que coisa linda, olha aquilo lá, aquele quadro. Ai, meu Deus, olha aquela mulher, o vestido daquela. Ai, olha aquele vestido. Gente, olha aquela moça. Que olho lindo daquela moça ali. Ai, o príncipe é encantador. Gente, ai, que mesa, comidas deliciosas. E a Cinderela, ela ficou tão encantada com tudo aquilo ao redor dela, que sabe o que aconteceu? O tempo passou e ela não observou o que a fada falou. O relógio passou um pouquinho de meia-noite. E quando ela percebeu, já tinha começando um negócio se coçar no corpo dela. O vestido parece que já estava querendo se desmanchar. E ela olhou assim e saiu na disparada. Puf, saiu correndo pra casa na disparada. E aí quando ela correu, que os vestidos já iam se desmanchando no caminho, correndo, um sapato dela, ela perdeu o sapato. Pois é, a Cinderela se agitou, se apressou, se desesperou, perdeu o sapato porque ela não obedeceu à regra. Se ela tivesse obedecido à ordem, à regra, as coisas seriam diferentes para ela. Vocês sabiam, crianças, que na Bíblia, na palavra de Deus, também tem uma historinha bem parecida com essa história da Cinderela que não quis, que não obedeceu à regra, que não prestou atenção no que a fadinha falou? A mulher de Ló. Isso mesmo. Quem era Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Abraão era um homem muito querido por Deus. E sabe, Abraão, ele foi morar numa cidade bem longe. E quando Abraão foi morar nessa cidade, ele levou o seu sobrinho, chamado Ló. Quando chegou ali, se separaram. Abraão ficou morando numa cidade e Ló foi morar em outro lugar. Ele morava numa cidade que eram duas cidades emendadinhas. Uma se chamava Sodoma e a outra? Isso, Gomorra. Então, tinham duas cidades próximas, que elas eram bem emendadinhas, Viviane, como lá igual Barbalha e Crato, sabe? E o Juazeiro, tudo emendadinha. Então, Sodoma e Gomorra eram duas cidades ali encostadinhas, sabe, Martinha? Então, foi ali que Ló foi morar. E quando Ló estava morando ali, sabe o que aconteceu? Ló esqueceu muitas coisas, porque Ló era sobrinho de Abraão. Abraão amava a Deus. Abraão era do povo de Deus e Ló também. Só que chegando naquela cidade, Ló esqueceu dos princípios, esqueceu das regras, esqueceu da lei de Deus. E lá, Abraão, junto com a sua família, começou a se envolver com as coisas da cidade. E crianças, e adultos, e mamães, e papais, sabe? A palavra de Deus fala que naquelas duas cidades, chamadas Sodoma e Gomorra, estavam acontecendo tantas coisas erradas, tantas coisas feias. Gente, ontem foi horrível. Ontem de manhã me mandaram, ou não, antes de ontem de noite, mandaram uma coisa pra mim no WhatsApp, que eu fiquei assim, sabe? Me dando um recado ali no WhatsApp que meu coração doeu. Era uma coisa tão feia, era uma coisa tão pecaminosa que alguém tava dizendo de outra pessoa, tão pecaminosa, uma coisa tão suja, tão feia, tão triste, que eu fiquei com meu coração dolorido. Aí depois nós fomos pra passear ontem de tarde, passar o dia fora com a minha família. E quando nós chegamos lá nesse lugar, nós ouvimos outra história, tão feia, tão pecaminosa, tão dolorosa, coisas que as pessoas fazem às escondidas, coisas que você fica assim, que eu não acredito
que isso é possível. A gente fica pensando, eu não acredito que dentro da cabeça das pessoas tenham isso. Mas a palavra de Deus fala que o nosso coração é corrupto, é enganoso. Às vezes a gente pensa que não é capaz de fazer tal coisa, mas é sim, porque o pecado está dentro de nós, as coisas feias e sujas, a desobediência à palavra de Deus, as coisas que o Senhor, o Criador, manda fazer, a gente não quer fazer. Até Paulo diz isso, que as coisas que quer fazer não faz e as que não quer faz, porque nós somos pecadores, somos errados mesmo. E a gente ouviu uma história horrorosa lá de uma pessoa que fez uma coisa que dói na alma, só imaginar. Sodoma e Gomorra, as pessoas estavam fazendo coisas horríveis. Agora, era tanta coisa que Deus olhou lá do céu e ele não aguentava. Aí, sabe, crianças, papai, mamãe, que tios e todo mundo da família, as pessoas pensam assim, ah, mas Deus é amor, mas papai é bonzinho, mas Deus é bonzinho. Não é assim não, gente. O papai é amor, o papai é bonzinho, mas quando os filhos estão fazendo coisas podres, o papai e a mamãe não gostam, não ficam felizes, não. E aí castiga, né? E tem que disciplinar. A lei não quer que a gente discipline a lei do mundo, mas a Bíblia diz que é para disciplinar, é para ensinar as coisas corretas, as coisas boas que são para o nosso próprio bem, não é para o bem de Deus, não. Quando a gente não deve fazer uma coisa errada, é porque aquela coisa errada destrói. Imagina, quando a Bíblia não fala sobre a bebida, né? Eu ia falar sobre fumo. Mas quando a Bíblia diz não bebe, não faz isso, né? Não fuma, não bebe, é por causa de Deus. É para o nosso bem, porque o corpo fica todo destruído, todo doente. Não é meu irmão, é o Vanderlei lá em São Paulo, ele perdeu as cordas vocais, está sem falar de tanto beber e fumar. Perdeu, ficou com câncer na laringe. Deus, ele é bom, ele dá as regras, ele dá as leis, porque é bom para nós. Ele conhece todas as coisas. E Sodoma e Gomorra, naquelas duas cidades, pastor Figueiredo, as pessoas, elas estavam fazendo coisas horríveis, feias, sujas, pecaminosas. Era tanta coisa, eu não vou nem citar para vocês, que eu tenho vergonha de citar aquilo que eu escutei antes de ontem, e aquilo de ontem eu tenho vergonha até de falar. Eu fiquei até triste porque meu pensamento fica com aquilo dentro da cabeça. Eu não quero nem pensar nessas coisas horríveis. Então, tanta coisa horrorosa que estava acontecendo naquela cidade. E sabe o que aconteceu? Deus pegou e mandou um anjo e dizer para Ló, olha Ló, eu vou destruir a cidade. O anjo, igual a fada, lembra que deu aquela ajuda lá para Cinderela, mas deixou uma regra? Do mesmo jeito, o anjo foi ajudar a família de Ló. Sabe por que o anjo foi ajudar a família de Ló? Porque Abraão era amigo de Deus. Porque Ló era sobrinho de Abraão. Sabe que às vezes nossa família, olha como é importante a oração. Às vezes nossa família ela está toda aí estracelhada, toda esculhambada. Mas se tem uma pessoa da família que ama a Deus, ela vai pedir, por favor, Senhor, proteja a minha família. E Deus vai ouvir aquela pessoa. Deus não é maravilhoso? Pois acontece também. O Ló esqueceu das promessas de Deus. O Ló esqueceu das regras do Senhor. E estava lá fazendo um monte de coisa errada também. Ele, a família dele, esposa dele, filhas dele. Estavam sendo influenciados, fazendo coisas erradas que aquela cidade estava fazendo. Estavam copiando as coisas do mundo. Eles conheciam Deus, mas eles não conseguiam mais saber das regras de Deus. Eles não queriam mais saber. Estavam fazendo as coisas que o mundo oferecia agora, lá na cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus mandou um anjo dizer, olha Ló, sai daí agora. Você saia da sua casa, dessa cidade, vai embora, vá para outra cidade, porque eu vou jogar fogo e vou destruir essas duas cidades todinha, porque eu não aguento mais não. Deus olhava do céu e Deus escondia o rosto, que ele não aguentava mais olhar as coisas que Sodoma e Gomorra faziam contra Deus e com os outros também. Então, olha, Deus, por amor a Abraão, mandou que o anjo fosse lá na casa de Ló. E os anjos chegaram na casa de Ló para dar o recado. Vocês acreditam que quando os anjos entraram na casa de Ló, porque foi lá onde eles ficaram hospedados, quando os anjos ficaram na casa de Ló, esperando o dia amanhecer para poder todo mundo ir embora, como o Senhor Deus tinha mandado, vocês acreditam? Os homens da cidade foram na porta de Ló, olha aqui, ó, um monte de homens queriam fazer coisa feia, imoralidade com os anjos. Como assim? Os homens da cidade queriam fazer imoralidades com os anjos, com os homens que vieram do céu. Para vocês verem como é que estavam as pessoas da cidade. Os homens, eles queriam estuprar, violentar, maltratar, fazer coisas erradas com os anjos. Os anjos que vieram do céu, porque eles ficaram materializados como com carne e ficaram ali dentro e todas as pessoas viram os anjos e os homens acharam os anjos bonitos. Eles queriam invadir a casa de Ló, gente, para poder fazer isso com os anjos. Vocês acreditam nisso? Como é que estava o coração das pessoas de Sodoma e Gomorra? Tá vendo, crianças? Sujos, de pecado, de coisa feia, de pensamentos
maliciosos, pensamentos feios, errados, sujos, pecaminosos. Mas sabe o que aconteceu? Os anjos cegaram com o poder de Deus os olhos de todos os homens. Eles ficaram procurando a casa de Ló e não acharam. Porque Deus, ele é poderoso. Outro dia cedo, os anjos disseram: Ló, pegue sua família e suma daqui, porque Deus vai destruir essas 2 cidades. E sabe, no caminho, eles tinham que ir para longe. E teve uma ordenzinha que os anjos disseram: vocês vão ser livres dessa cidade, da morte. Mas veja uma coisa, não olhem para trás. Não olhem para aquela cidade, vão andando na reta. Não olhem para trás. Não fiquem com vontade de voltar. Não fiquem com desejo de ter aquela cidade de volta. As coisas erradas e ruins que aquela cidade oferece. Não tenham no coração de vocês vontade de voltar. Vão na reta. Sigam em frente. Saiam da cidade. Foi a ordem que os anjos do Senhor falaram para Ló. E Ló saiu com as filhas dele e a esposa, porque as filhas casadas não queriam mais sair da cidade, não. Ficaram lá. Mas as solteiras, Ló levou. Então eles estavam indo no caminho, na reta. E a mulher de Ló, ela estava no caminho o tempo todo pensando: ai, mas minhas coisas, minhas joias, minha casa, minhas amigas, minhas não sei o quê, ai, não sei o quê. Sentindo o cheiro de enxofre, de fumaça. E não estava acreditando. Ah, com certeza Deus não é doido de destruir a cidade. Deus não é doido. Eu acho que Deus é bonzinho. Como que Deus vai destruir nada? Ela estava com esse pensamento no coração. Olha só, ela estava com esse pensamento, com esse desejo no coração de voltar para a cidade. Ela não queria sair dali não, sabe? A esposa de Ló. Aí sabe o que aconteceu? No caminho, de tanto ela pensar, ela fez o quê? Ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Foi isso que o anjo falou: vira estátua de sal quem olhar para trás. E ela olhou para trás, ela desafiou Deus. Ela não acreditou, ela não creu nas promessas de Deus, no que Deus falou. Quando a gente não crê nas coisas que Deus fala, a gente se dá mal. Porque Deus é verdadeiro, ele não mente, a palavra dele não mente. Então ela foi justiçada, ela foi, olha só, castigada, ela foi punida pelo Deus de amor. Pelo Deus de amor. E ela se transformou no estátua de sal e morreu. Porque ela não olhou as regras. E enquanto isso, lá na cidade, todas as pessoas foram destruídas. Inclusive as filhas lá, casadas de Ló, que não quiseram vir. É isso. Crianças, adultos, Deus, ele nos dá uma regra na Bíblia, na palavra dele. Ele dá regra, ele dá aqui, ó, ensinamentos práticos para as nossas vidas. Ele diz: faça isso, e ele diz: não faça isso. E a gente tem que obedecer. E se a gente não obedecer, a gente vai perder o sapatinho, a gente vai virar estátua de sal, né? Como é que a gente perde o sapatinho? A gente perde as promessas do Senhor, perde os benefícios que o Senhor Deus tem para a nossa vida. Não é? Perde tantas coisas que Deus tem preparado para nós. A gente vira estátua de sal, porque a gente fica sem ânimo, sem vida, sem coragem, sem ter vontade de trabalhar para o Senhor, sem ter condições de evangelizar o mundo, porque a vida da gente é feia, suja, e as pessoas não vão querer ser igual a nós. Não vão querer ser parecidos conosco, porque nós não somos parecidos com Cristo. E essa é a lição de hoje de manhã. A fada disse: volta tal hora. Cinderela não voltou. E o anjo disse: não olha para trás. E a mulher de Ló olhou. E Deus diz: viva com fidelidade, com fé, com obediência e santidade. E nós, será que nós estamos obedecendo às leis de Deus? Porque se a gente não obedecer, nós só vamos perder. Porque as leis de Deus são para o nosso bem. E vamos obedecer a lei de Deus. As ordens do Senhor, elas não são maus. Elas não são pesadas, elas não são penosas. Elas são difíceis de obedecer porque nós somos carnais, desejosos das coisas erradas, das coisas que o mundo oferece. Porque a gente não olha para o céu e anda na reta, pensando só das coisas espirituais. Porque aqui, as coisas daqui de baixo, elas não são para nós que aceitamos Jesus como Salvador. Nós temos que olhar para as coisas lá de cima, as coisas lá do alto. Então, nessa manhã, eu quero ser a sua fada e dizer: siga nos caminhos do Senhor, sem olhar para trás.
sem desobedecer às regras. Porque o Senhor, Ele quer o nosso bem, Ele nos ama. E Ele mandou o Filho dEle para morrer na cruz por você e por mim. E por mais que eu faça, e por mais que eu tenha que me submeter, que eu tenha que renunciar ao meu próprio eu para seguir as regras do Senhor, estou fazendo pouco. Porque Ele me garantiu um lugar eterno lá no céu. Quando eu partir dessa terra. Além de eu ser feliz aqui, tem um príncipe